gerir sentimentos como a angústia desenvolvida no espaço urbano, esse caos através das suas desigualdades, problemas crônicos que a vida na urbis desenvolve, equilibrando isso com o encantamento gerado por encontros que apenas o cosmopolitismo pode promover. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, temáticas, ideias, personagens que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra na segunda resenha do mês de setembro, mês esse em que eu tirei férias, retornei, estou de volta, por isso ficamos uns dias sem postagem, sim, férias em setembro. Viajei pra ficar um pouquinho com os meus pais. Exatamente nessas férias, viajando, fui pra Caruaru, pra Gravatá, pra vários outros lugares. E exatamente pela facilidade da nossa era, além de viajar, a viagem se torna algo muito mais fácil, os registros que nós fazemos desses deslocamentos ganharam uma facilidade, uma probabilidade maior. Antes, no início do século XX, você registrava já algumas fotos, algumas pessoas podiam tirar fotos, cartões postais, cartas, mas a facilidade de pegar esse instrumento, gravar, filmar, mandar áudio para as pessoas sobre as experiências que nós temos numa cidade, num passeio, é muito diferente. E o maior dramaturgo espanhol do século passado decidiu então registrar suas experiências, o impacto de uma viagem especial na sua poesia. No início do século XX, a Espanha fervilhava com diversas mudanças sociopolíticas. O resultado da grande crise de 1898, queda do Império, levou o país a uma sequência de regimes totalitários. Primeiramente, a ditadura do Primo Rivera, de 1923 a 1930. O início da Segunda República, de 31 até 36, já emendando com o regime franquista, que foi de 1936 até 1975, sem contar a guerra civil que rolou durante esse período. Especialmente a primeira metade do século XX na Espanha resultou em muitas restrições, muitas lutas, muitos conflitos de quem buscava, especialmente durante as décadas de 20 e de 30, trazer liberdade à Espanha. Não só liberdades políticas e sociais. A geração de 27 foi um grupo de artistas e pensadores que buscavam revitalizar a liberdade artística espanhola, incorporando modernidade, internacionalidade, ao mesmo tempo que valorizavam o local e, de certo modo, promoviam a paz nas suas obras. Mas para chegar à paz, os conflitos precisavam ser encarados. Na década de 20, Federico García Lorca já era um artista reconhecido, especialmente por ser engajado. Ele abordava questões sociais, políticas, criticando injustiças, principalmente nos rincões, no interiorzão do país. Outras desigualdades também muito próprias das cidades. A opressão das mulheres nessa sociedade espanhola, como nós vimos na resenha bem antiga de La Casa de Bernardo, por exemplo. Ele que já era conhecido como o poeta das complexidades, das tensões humanas, viaja para Nova York em 1929, apenas durante o crash, e fica na metrópole americana até 1930. Lorca registra então essa sua experiência pessoal e suas reações a esse contexto político, social, cultural bem distinto do qual ele estava presente, de modo factual mesmo, através de cartas, através de anotações e, consecutivamente, através da sua arte, do texto poético. O artista que se havia consagrado representando com inovações o folclore andaluz e foi influenciado pelo surrealismo, evidenciando o seu conflito entre o interesse sexual e até artístico e as restrições que a sociedade impunha, era conhecido como o mais intenso de todos na Espanha. E em solo americano, ele se depara com parte dessa civilização aparentemente até mais intensos do que ele. Lorca encontra nos Estados Unidos liberdade e uma confirmação de si que ele não havia encontrado na Espanha. Ou até semelhanças muito ruins que ele achava que existia apenas no seu país de natal, que também se encontravam do outro lado do Atlântico. Durante esse período, ele se hospedou na Columbia University e passou 9 meses em Manhattan, vivenciando esses tremendos choques culturais em um país super industrializado e às vezes desumano. Em seus versos, então, Lorca evidencia
evidencia a alienação da sociedade moderna, que perde seus valores. Lorca é inovador, ele é moderno, mas ainda assim é um homem do interior da Espanha, transformando as pessoas em máquinas, ou quase isso. Ao mesmo tempo que o Lorca se sente sozinho e angustiado muitas vezes por ser, por exemplo, o único branco presente no bairro do Brooklyn, ele se sente bem e em casa com as festividades desse bairro, ao encontrar pessoas que também são muitas vezes marginalizadas como ele, ou vistas como estranhas. Ali, Lorca vai se encantar pelo jazz, pela vivência de liberdade sexual que, como homossexual, ele não estava livre para exercer na Espanha. Isso é evidente nas suas cartas? Sim, mas recebem uma marcação singular nos seus poemas. A minha sensação ao ler os poemas de Poeta em Nova York é um misto entre sentir-se um ser humano pequeno, diminuto em meio aos grandes prédios de Manhattan, ao mesmo tempo que se cresce tal qual Alice, comendo ou bebendo a porção, através da conexão com a arte e com gente com o qual nós podemos ter identificação, ainda que sejam tão diferentes de nós. A tensão entre o indivíduo e a sociedade, a busca incessante em tentar capturar essa experiência humana em palavras, seja ela a do íntimo ou a experiência urbana em si, o contraste entre a cidade diurna e a cidade noturna, lançam um olhar sensível e eufórico do Lorca, buscando aproveitar o que há de belo na existência humana. A cidade, que foi muitas vezes lida pela arte como um antro de perdição, também são centros de interação e reconhecimento do humano. O Poeta em Nova York de Lorca é a quebra da ideia de que poetas surrealistas escreviam facilmente o que lhes vinham na telha sem muita preocupação com a forma, a chamada escrita automática. Ele é um poeta da geração de 27, mas que é cuidadoso, laborioso, inclusive para passar a ideia de que aquele poema foi feito facilmente, precisa de muito mais trabalho e elaboração do que um poema parnasiano, talvez. Ler os poemas junto às cartas, que é muito fácil de se encontrar na maioria das edições de Poeta em Nova York, ressalta porque o Lorca era chamado de homerobíbilo. Ele traz o cotidiano quase de um modo épico, traz a luz sobre uma nova forma de literatura, mas a contribuição do espaço urbano na construção dessa literatura, dessa nova forma de pensar o homem. Por isso, não tem muito o que explicar, o que falar sobre Poeta em Nova York mais nesse vídeo. Como esse texto se trata de uma experiência do Lorca, eu convido a você, especialmente você que mora nos grandes centros urbanos, a performar a sua experiência e depois me conta aqui embaixo quais pensamentos, quais identificações você encontrou com el poeta verde na metrópole americana. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Se você gostou da proposta, se você ficou interessado pelo vídeo, ainda tem dúvida ou já leu Lorca, eu tenho uma indicação aqui para você assistir o episódio da série El Ministerio del Tiempo, que tem a ver com ciência ficção, mas tem muito a ver com história, sobre o episódio dessa temporada aqui que vai tratar sobre o Lorca, e é todo inspirado em Poeta em Nova York. Este é o nosso comentário, a nossa indicação de literatura da geração de 27 para você nesse mês de setembro. Nos encontramos sexta-feira para continuar falando sobre literatura e na segunda lançar talvez a nossa última jornada de leitura conjunta por aqui, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Vale!